Já viram, mas houve um comunicado do Sporting. Houve um comunicado do Sporting. Vamos falar do Pipi? Obrigado, Shadow. Obrigado pelo sub, man. Muito agradecido. Não, a bruxa desapareceu. A bruxa já não estava lá há muitos anos. Comunicado do Sporting Clube Portugal. O Sporting Clube Portugal continua a ser hoje exatamente aquilo que sempre foi. Eu não sei porque é que eles abrem isto com isto. Não é preciso. Um clube que defende a independência das instituições que tutelam o futebol. Essa independência é essencial para que essas entidades atuem de forma objetiva, credível e equitativa, permitindo que dentro das 4 linhas os clubes possam competir em igualdade de circunstâncias, sendo a única desigualdade aquela que resulta do mérito desportivo. É neste contexto que o Sporting Clube de Portugal se pronuncia a respeito das decisões do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que colocam em causa a integridade das competições e a credibilidade da justiça desportiva. Ouçam, deixem-me só dizer isto. Eu sou do Sporting. Isto não é um bocado de choro? Vamos ver. O jogador Conrad Arder do Sporting foi suspenso por um jogo no dia 17 de 4 de 2025. O recurso apresentado foi decidido pelo Conselho de Disciplina após o cumprimento da suspensão no dia 24 de 4 de 2025. Uma decisão inútil no tempo que retira qualquer efeito útil ao direito da defesa. Igualdade. Conrad Arder gritou "Yeah" a um adversário e foi punido com o jogo. Epá, não... Ok, se calhar eles têm razão. Como assim? Mas foi só por causa disto. E foi punido com um jogo de suspensão. Jogai o Kenda e Debaste terão-se... Jogai o Kenda e Debaste terão supostamente dirigido a expressão chupa... chupa caralho. Chupa, isto está mal escrito. Ao menos ponham a palavra toda. Chupa o quê, meu? Céu? Chupa cu? Chupa o quê? Isto tem 2 asteriscos. Chupa caralho, deve ser a cena. Chupa caralho. Mas porquê é que só tem 2 asteriscos? Tinham que pôr os asteriscos correspondentes à palavra chupa caralho a um adversário e também foram suspensos por um jogo. Já António Silva, jogador do Benfica, gritou chupa no corredor de acesso aos balneários, provocando uma reação de elementos do Porto. A sanção, uma multa de 408 euros. A minha tela está estranha. Como assim? O que é que tem a tela? Isenção. O presidente do Sporting foi suspenso por 51 dias por decisão datada de 3 de 4 de 2025. Está pequena? Não, isto sempre teve assim, malta. Eu sempre pus isto assim. Eu posso aumentar se quiserem, mas acho que não vale a pena porque eu estou a ler isto daqui. Mas posso, eu aumento. Pronto. Já conseguem ler assim? Está bom? Pronto. Ok. A notificação da decisão só foi feita no dia seguinte. Ai, que desgraça. Atrasando o início do cumprimento da suspensão. Consequência desse atraso, o castigo apenas terminou no dia 25 do 5, em vez de 24 do 5, dia da final da Taça de Portugal, impedindo o presidente do Sporting de aceder à zona técnica e acompanhar a equipa no jogo. Isto também quer dizer. Imparcialidade. Durante a sua suspensão, o presidente do Sporting limitou-se a fazer declarações públicas de apoio à equipa e respeito pelo adversário, incluindo na Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito de uma cerimónia oficial organizada pelo município. Em contraste, o presidente do Benfica confrontou e dirigiu várias acusações contra o presidente da FPF na tribuna do Jamor. O presidente do Porto acusou publicamente o presidente do Sporting de coagir árbitros. Resultado: 2 processos disciplinares instaurados ao presidente do Sporting, 0 processos disciplinares contra os presidentes do Benfica e do Porto. Foda-se. Olha, mas a realidade é que... Enfim, olha, eu não sei se isto... No caso de Conrad Arder, o Conselho de Disciplina defendeu a teoria da Field of Play para validar a decisão da equipa de arbitragem. No caso de Mateus Reis, essa mesma teoria foi distorcida, afastando-se o entendimento anteriormente assumido pelo órgão relativamente à valoração das decisões do VAR para punir o jogador com uma suspensão de 4 jogos. Mas o caso de Mateus Reis foi gravíssimo, atenção. Rigor. Mas porquê é que eles fazem isto? Eu não percebo porque é que o Sporting... É que o Sporting está tão acima desta treta, meu. Eu não sei porque é que eles fazem isto, pá. Porque é que é preciso? Ainda por cima que já foram cumpridas as sanções, agora é preciso escrever um comunicado para isto, pá. No âmbito do processo disciplinar instaurado contra o jogador Mateus Reis, na sequência de uma participação disciplinar apresentada pelo Benfica e por César Boaventura, com base num vídeo em que alegadamente prefere determinadas declarações junto ao autocarro da equipa. O Conselho de Disciplina juntou aos autos
os contratos referentes à contratação dos jogadores Mateus Reis, Vitor Gyökeres, Morten Yilmaz e Giovanni Kenda, incluindo os respectivos contratos de transferência, contratos de trabalho e contratos de intermediação com agentes de futebol. Não fosse a pronta intervenção da Sporting SAD, no sentido de os documentos serem imediatamente desentranhados dos autos, o Benfica e César Boaventura teriam tido, presumindo que não tiveram, acesso a documentos confidenciais com segredos comerciais do Sporting e dados pessoais dos jogadores devido à decisão do Conselho de Disciplina da FP. Isto é grave, ok? Isto já acho que é grave. De juntar aos autos elementos totalmente irrelevantes e desconexos com o objetivo do processo disciplinar. Pergunta se a propósito se expõe em contratos confidenciais num processo disciplinar com base num vídeo. Ok. Aqui já dou a razão. Aqui, eu acho que isto já é completamente absurdo. Mas pá, o resto dos processos, enfim. Não foi de propósito. Vendo o vídeo de corrida, dá para perceber que os jogadores estavam em desequilíbrio. É pá, sim, mas as declarações que o... Epá, ouçam, mais uma vez eu digo, sou do Sporting, ok? Eu acho que o caso do Mateus Reis, pá, não foi bonito. E ainda por cima, tudo aquilo que foi dito a seguir não foi mesmo positivo. Aliás, eu acho que ele levou o processo por causa daquilo que ele disse junto ao autocarro do Sporting. Portanto, já foi a posteriori, não foi durante a cena. Pá, é aquilo que eu digo. Agora, esta situação aqui, eu acho que é grave, mano. Pá, não sei se é bem... Pois é. Não, que isto é só referente ao Mateus Reis, porque é que eles anexaram os contratos do Gyökeres, do Yilmaz e do Kenda. Um bocado estranho. Mas pronto, pá, mas isto é grave, ok? Esta última parte do comunicado, concordo em absoluto. Acho que isto tem que ser apurado. Agora, este início é um bocado... Não sei, pá, acho que o Sporting não precisa disto. Quem é que assinou isto? Não foi pela cena em jogo mesmo. Isso do autocarro só acrescentou mais um jogo de castigo. É pá, sim, pronto, mas imagina, Maria, eu acredito que tenha sido pela cena do jogo mais as declarações. Porque depois com as declarações, pá, as declarações meio que fizeram ou deram a entender que tinha sido de propósito, percebes? Porque se tivesse sido só durante o jogo, podiam ter dado o processo e pronto, e podiam ter dito que não tinha sido intencional. Mas com as declarações, aí é que parece que é intencional, estás a ver? Pelo menos é a cena que me passa. Mas pronto, olha, disparatado no mínimo.